Olá, olá, queridos, graça e paz. Vamos dando continuidade aqui ao nosso comentário sobre trechos aqui do livro Em Todo o Tempo, Jejum e Oração do nosso apóstolo. Nós estamos falando sobre oração, né, irmãos? E oração é um privilégio que Deus deixou para nós. Oração é uma grande chave que Deus deixou para a nossa vida, porque é por meio da oração que nós conseguimos comunhão com Deus. Por meio da oração nós vamos dialogar, vamos falar, vamos ouvir Deus, vamos estreitar o nosso relacionamento com o Senhor. Por isso que ele fala aqui, muito interessante isso. Costumamos definir a oração como falar com Deus, né? Então há uma definição, que é orar, falar com Deus. Porém ele fala algo interessante, podemos falar com alguém sem termos absolutamente nada com eles. Podemos trocar palavras com um estranho. Então, o desejo de Deus é que na oração, muito mais do que falar com Ele, a gente venha criar um relacionamento com Ele. Por meio da oração, ser gerada uma comunhão com Deus. Como ele diz aqui, sabe? Então, temos que complementar esta definição de oração para ter comunhão com Deus. Comunhão significa ter algo em comum. Então, irmãos, nós precisamos criar na oração esse ambiente de comunhão. Comunhão, conversar com Deus, ser amigo de Deus, ter uma intimidade com Deus. Não somente usar a oração para falar dos nossos problemas, deixar as nossas causas diante do Senhor, como se fosse simplesmente orar um local onde a gente só pede algo a Deus. Não, oração é muito mais do que só pedir. É claro que temos as orações de petições, não há nada de errado nisso. É Deus que pode todas as coisas para nos ajudar, mas o desejo de Deus é de fato uma comunhão. Comunhão, sabe, queridos, comunhão é entrar na intimidade. Como diz aqui, muito mais do que palavras, oração é entrar na intimidade de Deus, numa santa reverência, sabe? Então a Bíblia inteira ela fala sobre relacionamento. Ela está o tempo todo deixando para nós que o desejo de Deus é que tenhamos intimidade, comunhão, amizade, sabe? E é por meio da oração que nós podemos alcançar isso. É por meio da oração que nós vamos chegar a esse nível de intimidade, de comunhão, de amizade com o nosso Deus. Por isso o desejo de Deus é que nesse tempo a gente estreite o nosso relacionamento com Ele. O desejo de Deus é que cada dia mais nós venhamos nos aproximar dEle, buscando Ele de todo o nosso coração, e Ele vai se permitir ser achado por nós. Aqui o apóstolo trouxe uma história sobre um homem de Deus que diz, quando Moody viajou mais de 6.000 quilômetros para ouvir Spurgeon, ele refletiu dessa forma: o que mais me impressionou não foi o louvor, apesar de que acredito nunca ter ouvido tão grande cântico congregacional. Não foi a exposição do Sr. Spurgeon, apesar da excelência da mesma, nem mesmo foi o seu sermão que mais me impressionou. Olha que interessante isso aqui, que forte, irmão. O que mais me impressionou foi a sua oração. Ele parecia ter tão grande acesso a Deus que podia trazer para baixo o poder do céu. Este foi o grande segredo da sua influência e do seu sucesso. Sabe, queridos? Então nós precisamos entender que o grande segredo é a oração, a comunhão com Deus, sabe? Temos comunhão, é o que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Muito forte isso aqui. Apesar de toda a excelência, apesar de tudo ser bem feito ali naquele lugar, o que mais chamou a atenção de Moody quando ele foi ouvir Spurgeon foi a sua intimidade com Deus. Quando Spurgeon começava a orar, o céu se abria. Quando Spurgeon começava a orar, parecia que de fato ele levava o povo a Deus, trazia Deus ao povo, e a glória de Deus inundava o ambiente onde ele estava, sabe? Agora, outra história sobre John Wesley. Conta-se que John Wesley pregou mais de 44.000 sermões durante sua vida. Viajou a cavalo quase 500.000 quilômetros, escreveu livros de gramática e teologia em 4 línguas, mas sempre teve tempo para a sua hora devocional. Ainda criança, decidiu dedicar 1 hora todas as manhãs e todas as noites ao estudo bíblico e à oração, e manteve sua promessa durante a vida inteira. Sabe, queridos, então nós precisamos criar isso.
criar esse ambiente de comunhão, criar esse ambiente de intimidade, esse ambiente de vida na vida, sabe? Então nós precisamos criar esse ambiente para que a gente crie essa intimidade, essa comunhão com Deus. Esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo de Deus que, sabe, se levante nessa geração. Homens e mulheres que não serão chamados somente de servos, mas que serão chamados de amigos, amigos de Deus, sabe? Então, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Se esse é o desejo de Deus, que esse também seja o desejo do nosso coração, sabe? Deve ser um desejo ardente no coração de cada discípulo do Senhor, tornar-se um guerreiro de oração. O discípulo não cai na falácia de achar que isto é um talento dado a alguns privilegiados. Oração como estilo de vida é uma decisão. Em cima desta decisão, o Espírito Santo capacita o servo de Deus a viver no santo dos santos. Então decida hoje, decida. Se você já decidiu há algum tempo, não pare, persevere. Não deixe nada te roubar desse lugar. Se você ainda não decidiu, decida hoje ser uma pessoa de oração. Decida hoje ser uma pessoa que vai buscar pela intimidade com Deus. E eu tenho certeza que será um caminho de revelações profundas sobre a pessoa de Deus. Tá joia? Seja encorajado a orar. Vamos dando continuidade aqui, ó. Ainda estamos no capítulo 1, ainda tem muita coisa para a gente falar, muita coisa para a gente estudar, tá? Vamos aqui, ó. Vamos falar um pouquinho sobre esse livro, tá? Vai acompanhando a nossa sequência de vídeo, para que você seja edificado e motivado a orar e buscar a face do Senhor, tá? Deus abençoe.